Bem, olá. A comparação sempre existiu, mas por que agora ela parece nos adoecer? Será que é mesmo sobre o outro ou sobre algo em nós que não queremos encarar? Hoje vamos conversar sobre como a exposição constante às vidas dos outros mexe com nossa estrutura psíquica e o que podemos fazer de forma realista e sem receitas prontas para lidar com isso, ok? Bem, eu sou Fernando Cravos, sou psicanalista e sou o criador do canal Vivências e Afetos. Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje toca em uma ferida muito comum nessa nossa sociedade hiperconectada: a comparação. Por que será que temos essa tendência forte de nos comparar aos outros? E como podemos nos libertar dessa armadilha que nos impede de celebrar quem somos e o que já conquistamos? Se você de alguma forma se sente afetado ou afetada por isso, fique comigo até o final, pois o que vamos conversar hoje pode transformar a maneira como você se sente, se percebe, se conecta e como reage a esse bombardeio de exibição e de exposição de conflitos entre expectativa e realidade. Ok? Bem, a comparação é, em certa medida, inata ao ser humano. Desde criança nos deparamos, ou melhor, nos comparamos para entender o nosso lugar no mundo. Mas essa comparação natural se transformou em problema na era digital. Lembre-se de que o tema que estamos tratando aqui é sobre comparação disfuncional e que esta não tem nada a ver com admiração consciente, respeitosa e responsável, ainda que comparativa. Mas o que se percebe, na realidade, é uma predominância das comparações disfuncionais em relação às comparações saudáveis, muito em razão do advento das redes sociais. E por que isso? Bem, o que vemos nas redes são recortes, vitrines, edições, sabemos disso, que são cuidadosamente tratadas. Ninguém posta seus fracassos, suas dores, suas rotinas maçantes. O que nos apresentam são os palcos e não os bastidores da vida. A comparação não acontece com a realidade do outro, mas com a fantasia que nós construímos a partir do que nos é mostrado pelos outros. Nós comparamos os nossos bastidores, ou seja, a nossa vida real e nossas imperfeições com o palco dos outros, com a visão idealizada e fantasiosa que criamos a partir do que eles nos mostram. E quanto mais idealizada é essa versão, maior a distância percebida entre a nossa realidade e esse modelo fantasioso de vida perfeita que nos é apresentado e que nos parece quase sempre inatingível. E é justamente por considerarmos inatingível aquilo que nos parece o ideal de vida, é que nos sentimos infelizes e nossa autoestima desaba. E os riscos de impacto disso na nossa saúde mental? Bem, a vida perde valor, o desejo se enfraquece e os vínculos reais ficam ameaçados. Nada que conquistamos ou encontramos é bom. Nada é bom bastante quanto o imaginário que está tomado pelas comparações que fazemos. A gente deixa de viver a própria história para medir constantemente o quanto ela parece pequena frente às outras que nos são apresentadas. Essa comparação constante gera um ciclo vicioso de inveja, frustração, baixa autoestima e ansiedade. Nos sentimos inadequados, como se não estivéssemos vivendo o suficiente, vivendo o melhor ou sendo felizes como gostaríamos de ser. Em vez de agirmos para melhorar nossa vida, ficamos presos na admiração ou na raiva pela vida alheia, com aquele sentimento de que aquilo que os outros fazem ou que conseguiram é o que é bom e tudo o que nós somos e fazemos, ou já fizemos, ou já conseguimos, não tem valor algum. Agora vejamos essa questão por uma perspectiva psicanalítica. Do ponto de vista psicanalítico, a comparação está ligada ao nosso ideal de ego, essa imagem perfeita que buscamos ser. O outro, ou seja, o que vemos, vira então um espelho, mas também um rival. Ele nos confronta com o que não somos ou não temos, gerando angústia e até sentimentos de inferioridade. Para Alfred Adler,
médico vienense e fundador da psicologia individual, uma das principais vertentes derivadas da psicanálise freudiana, esse não é um sentimento isolado, é o início de algo mais profundo, o chamado complexo de inferioridade. Ele demonstrou que, desde a infância, nos percebemos menores e menos capazes do que adultos e irmãos, nas famílias e na sociedade, o que nos leva a comparações inevitáveis que acabam gerando uma sensação de desamparo e incompetência e um sentimento persistente de inadequação. E quando esse sentimento se fixa, dá origem ao chamado complexo de inferioridade. Para Adler, esse sentimento inicial de inferioridade é natural e pode ser um estímulo até para o desenvolvimento, um sentido e um novo propósito de existência que nos faz despertar para seguir em frente com determinação e confiança. No entanto, quando se torna persistente e desproporcional, esse sentimento transforma-se no chamado complexo de inferioridade. Quando esse sentimento não encontra formas saudáveis de superação, o que Adler chamou de compensação, ou seja, de buscar valor em outra área, ele pode se cristalizar num complexo que paralisa, em vez de impulsionar. Nesse sentido, a comparação não é só dolorosa, ela pode se transformar em um ciclo onde a busca por ser melhor serve apenas para reforçar a sensação de inadequação. Na clínica, não é raro escutar pacientes dizerem que não são bons o suficiente. Mas quando perguntamos, em comparação com quem? Muitas vezes não sabem responder. A comparação vira uma medida abstrata, inalcançável e, por isso, por vezes, muito cruel. Freud já apontava o quanto o outro exerce um papel central na formação do nosso ego. Lacan vai além. Ele diz que nossa formação psíquica se realiza no espelho do outro. Só que, às vezes, nesse processo, acabamos por nos perder de nós mesmos. Muitas vezes o que projetamos no outro são nossas próprias expectativas não realizadas ou medos de não sermos bons o suficiente. Mas, felizmente, existem caminhos para se libertar dessa prisão da comparação disfuncional e começar a celebrar a sua própria jornada. Aqui eu apresento 6 estratégias práticas. Aproveite esse momento, se inscreva no canal e já deixe o seu like. Bem, a primeira delas, consciência e reconhecimento. O primeiro passo é perceber quando você está se comparando. Sim, porque nem sempre nos damos conta de que estamos iniciando o processo. E é importante que aprendamos a identificar esse momento. Faça o seguinte, quando sentir aquela pontada de inveja, frustração ou inadequação, pare e diga a si mesmo, estou me comparando agora. Identificar esse gatilho é essencial. Ao fazer isso, você começa a disparar um certo senso de autocrítica que vai passar a acontecer em quase todos os momentos quando você se perceber fazendo comparações. Ou seja, você vai começar a caminhar na direção de um autoquestionamento automático, na maioria das vezes em que se perceber fazendo comparações disfuncionais. Pergunte-se, o que essa comparação está me dizendo sobre mim? Qual a necessidade ou desejo ela revela? Por que preciso me sentir inferior por causa disso? Estou consciente ou estou meio que sonhando acordado? Por que acho que devo me comparar? Aonde isso vai me levar? Qual a recompensa que essa comparação me trará? Segunda estratégia que eu recomendo, desconstrução dos mitos das redes sociais. Lembre-se uma coisa, o que você vê online não é a realidade completa, já falamos isso. E é claro que você, de certa forma, já está cansado de saber disso, já ter ouvido isso. Tudo é edição. Pense nas horas de tentativa, nos ângulos perfeitos, obcecadamente buscados para as fotos, nos filtros variados, nas repetições. Por trás de cada vida aparentemente perfeita, há desafios e lutas invisíveis, com a utilização de diversos tipos de ferramentas tecnológicas para fabricar aquela certa imagem que tanto lhe impressiona e com a qual você se compara. Procure seguir menos perfis que te geram desconforto e mais perfis que te inspiram, te ensinam, te estimulam ou te divertem de uma forma saudável. Terceira, foco na própria jornada e progresso. Desvie o olhar do vizinho e volte-se para dentro. Qual é o seu propósito? Quais são os seus valores? Quais são os seus objetivos?
Consolide seu foco nas suas vitórias, suas conquistas e seus progressos. O seu progresso pessoal. Ah, isso é um clichê. Ok, posso até concordar que seja. Que essas palavras ditas assim reproduzam apenas o senso comum, mas não importa. Definitivamente não importa. O que importa é que essa mudança de postura precisa ser perseguida a todo instante para que você, aos poucos, aprenda a lidar com isso de uma maneira mais automática e eficiente para a sua regulação emocional. Ok? Não importa quão pequenos lhe pareçam as suas conquistas e sucessos. Avalie-os sem o rigor das comparações disfuncionais. Sim, porque vale sempre lembrar que há comparações compreensíveis que todos nós fazemos no cotidiano, que são perfeitamente naturais, aceitáveis e compreensíveis. Repito. Mas o importante é ter em mente sempre que a vida não é uma corrida com os outros. Você é seu único concorrente. E agora, estratégia 4. Prática da gratidão. Mas olha só, não me refiro aqui à gratidão religiosa ou aquela que se repete por aí como falas de papagaios em sentido piegas. Me refiro sim à atitude pragmática de mudar o foco do que não tenho para o que já tenho. A gratidão, ou seja, o reconhecimento daquilo que temos e que nos faz bem e do que nos é suficiente, é um antídoto poderoso para a inveja e a insatisfação que nos limita. Aprecie as pessoas, as experiências e os bens materiais que já fazem parte da sua vida. Inverta a lógica da comparação para a seguinte forma: em vez de se comparar com quem você inveja, foque nos motivos pelos quais você pode ser invejado. Ou seja, você não tem nenhum? Será que não tem nenhum? É claro que tem. Todos temos, de alguma forma, algo que desperte admiração, respeito e até certa inveja nos outros. Se você responder que não tem valor algum, considere firmemente, eu recomendo, a hipótese de buscar o auxílio de um psicoterapeuta. Ele ou ela poderá ajudar você a se conhecer melhor e a perceber o quanto tem e o quanto já conquistou. E o quanto de valor você tem, mas não percebe. Estratégia 5. Defina limites e autoproteção. Agora, preste bem atenção. Se você percebe que o uso das redes sociais alimenta comparações prejudiciais ou estados de ansiedade, vale observar isso com seriedade. Eu não costumo recomendar às pessoas que me procuram com esses sintomas de frustração decorrente de comparações que saiam das redes. Não recomendo que saiam das redes ou mesmo que diminuam o tempo de exposição. Embora eu reconheça que silenciar notificações ou mesmo se afastar temporariamente possa ser uma forma de se preservar, não por fuga, mas por escolha. Recomendo que usem as redes como ferramenta para o seu crescimento, aprendizado, hobbies, lazer, diversão saudável, profissão, divulgação de trabalhos e de ideias, enfim. Evitem conteúdos banais que possam lhe gerar comparações. Portanto, mais do que restringir, é importante redirecionar. Retomar atividades que façam sentido para você, que envolvam o corpo, o olhar, o pensamento, livre do filtro da performance. Conversas fora das telas, práticas manuais, natureza, arte, etc. Sexta estratégia, busca por autoconhecimento. Se a comparação é uma questão constante, profunda e te impede de viver plenamente, vale a pena investigar suas raízes mais profundas. Questionar-se por que eu sinto essa necessidade de validação externa. De onde vem essa insegurança? A psicanálise pode oferecer um espaço seguro para explorar esses padrões, entender seus medos e anseios inconscientes e fortalecer o seu eu autêntico. É um caminho para construir uma autoestima sólida que não dependa do que o outro é ou do que o outro tem. E atenção! Não se esqueça de que comparações disfuncionais não são o mesmo de admiração respeitosa e consciente. Saber distinguir entre as duas é o desafio que a terapia pode ajudá-lo ou ajudá-la a vencer. Ok? Lembre-se, cada trajetória é singular. Comparar-se é inevitável em certa medida e, como vimos acima, perfeitamente aceitável e compreensível. Mas viver sobre o peso constante do olhar do outro nos rouba a chance de existir com autenticidade. A vida
Nossa vida não é vitrine, é processo. E o que constitui você como pessoa, como humano, como indivíduo, vai muito além daquilo que apenas se apresenta em uma linha do tempo, em um feed bonitinho, atraente ou bem estruturado. Tá ok? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado e até a próxima.